Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono. Mas antes, pessoal, peço por gentileza que vocês deixem seu like e se inscrevam-se no nosso canal. Peço que, por favor, que vocês façam isso, pois nosso canal está passando por uma terrível fase. Nossos resumos diários, infelizmente, caíram drasticamente nos acessos. Por isso, conto com a ajuda de todos vocês, deixando o gostei nos nossos vídeos, se inscrevendo no canal e também hypando o nosso vídeo e comentando o que vocês estão achando dessa novela. Vamos lá para o vídeo de hoje. Matias diz ao pai que Regina foi embora e não queria interrompê-lo. Gonçalo diz ao filho que Josefina só veio para assegurar a posição econômica e sempre se importou com o dinheiro. Matias diz que Josefina nunca foi uma boa pessoa para ele, por isso agora fica feliz por ele estar melhor com Regina. Gonçalo aconselha Matias em relação ao amor. Na fazenda de Augusto, Renata chora e se pergunta quantas mentiras mais tem na vida da sua mãe e da sua irmã. E o que fará com tudo isso? Ela pergunta a Deus por que ele deixou sua mãe e sua irmã serem cúmplices dessas atrocidades e por que querem lhe fazer mal e destruí-la. Renata e Jerônimo sofrem por terem tido a sua relação destruída por Roberta e Josefina. Jerônimo continua amando Renata e sofre pensando na mulher. Jerônimo sente falta de Renata, dos beijos dela, e imagina na sua cabeça dando um beijo nela. Marina decide ligar para Jerônimo, mas acaba não conseguindo, e se pergunta o que estará acontecendo entre ele e Renata. Josefina chega em casa e vê que Roberta já voltou. Josefina diz à filha que as coisas estão piorando. Josefina diz que Gonçalo disse que dará tudo o que lhe prometeu. Josefina diz que tem um plano, do qual queria falar com ela. Josefina revela a Roberta que ela é sua única filha. Roberta pergunta como assim. Josefina diz que Renata não é sua filha. Augusto está levando Renata ao aeroporto. Renata diz que só ficará uns dias lá. Roberta pergunta se a mãe ficou louca ou o quê. Josefina diz que é verdade e ela sempre sentiu, e Renata também. E esse é o motivo por tratar Renata diferente, com desprezo. Roberta pergunta se Renata não é sua irmã. Josefina diz que Renata é meia-irmã dela, mas antes dela saber toda a verdade, precisa saber que ela não vai julgá-la. Josefina diz que fez tudo para protegê-la e dar tudo que correspondia a ela. Augusto diz a Renata que adora ela. Ele a beija. Renata agradece por tudo, pela atenção e carinho dele. Josefina diz que quando Roberto voltou da viagem, já tinha se casado com outra mulher, e ela estava grávida dela, mas a esposa dele também, e as duas deram à luz no mesmo dia e no mesmo hospital, e a situação se piorou ainda mais naquele momento, quando Roberto queria se desfazer delas duas, e prometeu que nunca faltaria nada para ela, e queria incluí-la no testamento, mas que tudo era mentira. Roberta se surpreende ao saber que seu verdadeiro pai nunca a amou. Josefina diz que quando ela e Renata fizeram 1 ano, foi à casa de Roberto e revelou toda a verdade. Roberta chora com toda a revelação. Josefina diz que pensou que daquela maneira Roberto voltaria para elas. Roberta pergunta o que aconteceu depois. Josefina diz que Roberto foi procurá-la no hotel que estavam ficando e discutiram. E ele disse que não se importava com elas e que para ele ela estava morta. Josefina diz que naquele momento Roberto teve um infarto e mente, dizendo que ele caiu sobre os vidros de uma loja e morreu, mas na verdade foi ela quem o empurrou e provocou sua morte. Josefina diz que Roberto também tinha uma infecção cardíaca, como ela e Renata têm. Roberta fica surpresa ao saber que Renata também tem esse problema cardíaco. Roberta pergunta à mãe como Renata chegou nas mãos dela. A bruxa diz que roubou Renata da mãe verdadeira. Roberta sofre ainda mais. Hermínia, Karina e Manuela elogiam Matilde e a preparam para o casamento. Carlos diz a Jerônimo que ele e Matilde vão falar com o padre para resolver tudo do casamento. Carlos pede a Jerônimo para deixar ele e Matilde fazerem a festa ali na fazenda. Jerônimo permite. Jerônimo diz que falou com Renata e entregou as provas das mentiras da mãe e da irmã dela. Ele diz que Renata ficou muito decepcionada e triste e queria abraçá-la e consolá-la.
Renata continua lendo os documentos. Ela já chegou na capital e desembarca no aeroporto. Roberta pergunta como a mãe foi capaz disso, porque isso é uma monstruosidade. Josefina diz à filha que estava desesperada e tinha que fazer algo para assegurar o futuro dela, para não ficarem na rua. Josefina diz que no testamento de Roberto, sim, estava estipulado que Renata receberia toda a fortuna quando completasse 25 anos de idade, e não achava isso justo, porque ela e Renata tinham os mesmos direitos. Roberta diz à mãe que ela está lhe deixando louca. Josefina diz a Roberta que ela poderia se passar por Renata, porque a esposa de Roberto não sabe qual das duas é a verdadeira filha. Josefina, psicopata, acha esse plano perfeito. Roberta diz que ela está louca e não vai fazer isso. Roberta acusa a mãe de tê-la manipulado. Josefina diz que precisa dizer quem é a mãe de Renata. Roberta não se interessa em saber e chama a mãe de monstro. Josefina se irrita e bate na parede. Isidro vai até Inês e informa a mulher que o advogado Ortiz ligou para ele para voltarem a ser sócios em Guadalajara. Inês fica feliz pelas oportunidades de trabalho que o marido está conseguindo. Inês escuta uma música de mariachis. É Honório que está fazendo uma serenata para Constança. Constança fica toda feliz e bobinha. Honório pede perdão a Constança e demonstra o quão arrependido está e o quão a ama. Constança aceita as desculpas de Honório e o beija. Inês e Isidro os admiram. A Alzira vai à fazenda bonita e dá para Karina um presente para ela bordar. Karina agradece e diz que a Alzira não devia ter feito isso. A Alzira diz que continua gostando muito dela. Karina diz que acha que devem enterrar o passado junto com Álvaro. A Alzira diz que queria que Ezequiel pensasse igual ela. A Alzira diz que Ezequiel se comportou mais amável com ela pela manhã. Karina diz que de coração adoraria que elas se reconciliassem. Gonçalo vai à casa de Regina e pede desculpas. Ele diz que procurou ela na sala de reuniões e não a encontrou. Regina diz que veio embora porque ele estava falando com a Josefina. Gonçalo diz que a ama profundamente e cada dia mais tem certeza do seu amor por ela. Regina diz que seu amor por ele é a prova de qualquer coisa. Regina diz que foi ao banco essa manhã e a quantidade que essa mulher pede de dinheiro coincide com o fideicomisso e não entende como essa mulher é tão informada sobre sua vida e se sente observada. Gonçalo pede que ela não se preocupe, pois não permitirá que façam mal a ela. Renata chega na casa da tia e procura por Adriana, mas não encontra ninguém na casa. Renata se enche de tristeza. Jerônimo diz a Marina que Renata ficou muito surpresa e está afetada. Marina diz que não entende como Josefina teve essa ideia. Jerônimo diz que cada dia mais se surpreende com a perversidade dessa mulher. Jerônimo diz a Marina que Renata pediu para ele ir com ela até o México para enfrentarem Roberta juntos. Marina diz que esclarecer tudo abre uma possibilidade entre ele e Renata e diz que ele deveria ir para abrir ou fechar esse ciclo da vida dele de uma vez por todas. Jerônimo se surpreende com a atitude de Marina.